Olá, meu nome é Mayara Lima, eu tenho 25 anos, sou bacharel em Direito e empreendedora e hoje eu vim conversar com vocês. A minha anorexia e bulimia não nasceu do nada, ela nasceu de uma depressão que eu já via tendo. Término de relacionamento é aquela coisa, né? Eu lembro que as coisas se agravaram quando eu terminei um relacionamento que eu tive. No entanto, durante esse relacionamento eu engordei muito. Engordei porque eu comi mais. Simplesmente comi mais e engordei. E eu lembro, teve uma situação específica que eu acho que deu início a isso. Minha formatura na faculdade. Faltando um mês e meio, faltava um palmo pro meu vestido fechar na minha roupa. E eu não tinha condições de comprar outra roupa. Era só aquela roupa que eu já tinha ganhado há 2 anos, que estava guardada, todo mundo esperando. E eu falei, não, tenho que fazer alguma coisa pra entrar nesse vestido em um mês. Eu lembro que em 2 semanas eu perdi quase 14 quilos, quase 1 quilo por dia. Aí eu conheci uma amiga que era personal trainer, ela me deu umas dicas, fez uma dieta pra mim, falando que eu não deveria comer. Só falou tudo o que eu não deveria comer. E pediu pra fazer exercício físico 15 minutos diários. Nisso, eu lembro que eu não tava seguindo a risca. Aí comecei a agregar corrida na rua, mais jump, tudo jump eu fazia em casa. Mas aí eu comecei a umas neuroses. Questão de dieta intermitente, que pra mim é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Eu ficava até tipo 16 horas sem comer. E isso depois realmente foi no agravo. Quando eu já tinha conseguido entrar no vestido, aí passou um tempo, eu comecei a vomitar. Eu lembro que meu namorado na época brigava comigo, eu fazia escondido de todo mundo, ele descobriu, ele brigava comigo, eu falava que eu não ia fazer mais. Mas como eu vi que tinha dado resultado, que eu emagreci, e eu achei que eu recebi muito elogio, eu emagrecendo mais, eu ia ser vista de melhor forma, continuei vomitando escondido. Quando a gente terminou, como eu tava sozinha, eu não precisava fingir que eu tava bem pra ninguém, aí eu me afundei mais. Eu lembro que quando eu tinha terminado na época, eu não me achava, eu fiz um balanço dos anos, que foram muitos anos, eu falei, eu acho que eu não fui boa o suficiente. E também por coisas que foi falado pra mim, eu acabei por acreditando que eu não faria nenhuma pessoa me amar novamente, porque eu era falha, eu não era boa. Então, o que eu posso fazer para que alguém goste de mim ou que eu receba uma atenção que eu preciso? Que eu achava que eu precisava muito de uma atenção de alguém. Aí eu falei, então eu vou tentar emagrecer. O Instagram, pra mim, é uma das redes sociais mais maléficas que tem de comparação. Eu lembro que no Instagram eu seguia, printava muitas fotos de meninas que antes e depois, que eram mais gordinhas, emagreciam, aí seguiam a risca uma dieta. Mas nessas buscas incessantes sobre emagrecimento, você acaba indo para um lado negativo. Toda rede social tem um lado negativo e eu comecei a achar no Tumblr também muitas dicas, blogs de anorexia, bulimia que te davam dicas, te informavam como esconder a família, como não sentir tanta fome ou como comer coisas que não iam te fazer engordar. E eu comecei a seguir, mas assim, a questão do Instagram na época, quando eu comecei isso, era aquele lance, aquele boom de empoderamento, todo mundo se amando meus corpos, meu corpo é livre. Então a gente se expunha muito, de muitas formas. Eu lembro que nessa época eu ainda era um pouco envaecida, um pouquinho superficial. Então eu achava que me expor nas redes sociais por likes, eu tava recebendo um tipo de carinho, porque era curtida, porque era like, era comentários. E eu fiquei chocada quão acessível é isso pra qualquer tipo de pessoa, pra uma criança hoje que tem 10 anos e tem acesso à internet no celular. É muito fácil encontrar formas de você se matar aos poucos. Porque pra mim, você não se alimentar, você se machucar dessa forma, se privar da vida, porque alimento é isso. É um suicídio lento, uma morte dolorosa, super lenta, torturante, porque eu não queria ser. Então o jeito mais fácil de eu não ser é eu sumindo e emagrecendo. Na minha cabeça era isso. Muito mais eu pensava dessa forma do que eu preciso emagrecer para atingir um padrão de modelo. Não era isso que eu pensava quando eu atingi 47 quilos, entendeu? Aí eu ficava 16 horas sem me alimentar. Eu corria na rua durante 2 horas.
Quando eu comia eram coisas não muito nutritivas, muitos chás. Até que foi chegando a pontos, tipo assim, alarmantes. Eu tomava laxante 2 vezes por dia. Tinha dias que eu tomava e não saía nada porque eu não tinha me alimentado de forma direita. E nesses momentos foi quando a bulimia e a anorexia se agravaram pra mim. Você só percebe que você tá muito doente quando alguém de fora fala pra você, ou quando você vê sintomas assim do corpo, como tipo, eu menstruava. A minha menstruação vinha de manhã e ia embora à tarde. E depois só no outro mês, totalmente desregulada. E depois eu comecei a ficar com uma pele ruim, minha pele, eu dei um montão de manchinha vermelha nas costas. Eu comecei a ter muita infecção. Teve uma vez que eu fiquei 1 mês sem conseguir falar direito, porque não se alimentar é abaixar a imunidade. E sem imunidade você não tem defesa do corpo e você fica muito mais aberta a ter infecções e diversas doenças. Então eu tava sempre doente, eu tava sempre rouca, garganta inflamada, não menstruava, sentia uma dor absurda no baixo ventre, além de distúrbios de sono. Eu lembro que me dava um sono absurdo às 7 da noite. Eu dormia aonde eu estivesse e engraçado, parecia que eu tinha dormido muito. Quando eu olhava no relógio, quando eu acordava, passavam assim 15 minutos, só tinham se passado 15 minutos. Depois eu só conseguia dormir novamente às 1h30 da manhã e acordava pelas 3, isso todos os dias. Como eu morava com a minha mãe foi a primeira pessoa a ver os indícios do meu emagrecimento não sadio. E eu lembro que ela falou, a minha mãe achava na época que eu usava drogas pesadas, porque eu tava emagrecendo muito rápido. Ela começou a ficar agressiva comigo por achar que eu tava me drogando e tal. E ela não sabia lidar de forma não violenta, porque minha mãe é uma mulher também muito forte, assim, então o que ela falava pra mim não era bom, no sentido, você tá horrível, você tá feia. Foi aí que eu percebi que provavelmente as pessoas de fora já estavam notando. Hoje em dia, eu percebo que pro momento é difícil você ver um filho mudando tanto, um filho que era risonho, que era brincalhão, ficar enraivecido, magro, esteticamente não saudável. Pra ela é difícil. Então as pessoas questionavam a minha mãe, porque eu era uma pessoa impenetrável naquela época, eu não conseguia conversar com ninguém. Eu não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa ruim, eu simplesmente tô passando por momentos difíceis, mas ninguém entendia, ninguém me estendia a mão. Foi uma das voltas dessas minhas corridas nas ruas, caminhadas, eu encontrei um miadinho bem triste. Eu juro que eu nunca tinha ouvido um miado, ele chorava miando. Eu peguei, achei um gatinho desse tamanho, cinza, do olho azul, só que o olho dele tava super inchado. Aí eu peguei, eu nunca tinha tido gato na minha vida. Eu lembro que eu falava que eu odiava gatos, que eu era uma pessoa de cachorros, mas eu nunca tinha tido gato. Senti que ele precisava de mim, eu tentei andar pra frente e não conseguia porque ele gritava mais. Eu falei, não. Peguei aquele gato, botei no meu ombro e eu levei pra casa. O Sadiq, ele foi o único ser na época que me fez ter um pouquinho de senso de autocuidado e responsabilidade que eu não tinha mais sobre mim. E cuidar dele, alimentar dele, ver a melhora dele, me fez ser mais responsável comigo mesma, porque eu sabia que ele precisava de mim. Pra ele melhorar, eu precisava estar boa, eu precisava levantar pra levar ele no veterinário, precisava levantar pra comprar a comida dele. Então, o meu gatinho, na época, realmente foi combustível pra me ajudar a levantar da cama. E ele me trouxe uma felicidade que ninguém naquele momento me trouxe. E a ida dele, porque ele faleceu, foi no momento em que eu melhorei. Foi no momento em que a minha depressão foi embora, porque é incrível, mas eu senti a depressão ir embora. Um dia eu estava deprimida, nisso eu já tinha parado com a minha anorexia e bulimia, mas a depressão ainda estava ali. Ainda estava ali falando coisas ruins pra mim, no meu ouvido. Mas quando ela foi embora, foi no mesmo período que o Sadiq foi embora também. Então eu acho que ele veio pra me melhorar. E assim como eu não precisava mais de tanta melhora, ele foi. Porque ele cumpriu o papel dele na minha vida. E pra sempre eu serei grata. Pra mim, ele vai retornar sempre pra minha vida, nessa ou em outras figuras. Nessa veio de gato, mas quem sabe se ele não já me salvou de algumas formas em uma outra figura. A dismorfia é quando você se enxerga de um jeito diferente do que você é. Eu lembro que quando eu voltei a começar a me olhar no espelho,
eu não conseguia ver nenhuma parte boa de mim. Eu reconhecia, essa sou eu de agora. Saudade daquela que eu era. Mas tá, aquela pessoa morreu. Quando eu comecei a ter anorexia e bulimia, eu nunca mais serei aquela. Mesmo se eu ficar com o mesmo peso, eu não vou ser mais aquela Mayara, porque aquela Mayara não tinha as neuroses que eu tenho hoje. Mas esse é o meu novo eu, mas esse novo eu não gosto. E o que eu vou fazer com esse novo eu que eu não gosto? Porque depois que você emagrece tanto, depois que você consegue sair daquilo, você lembra, mano, por que eu me fiz passar por aquilo? Eu era boa, eu era sadia, eu era bonita da forma que eu era. É como se eu tivesse algum tipo de lesão no meu corpo todo, que não me faz me ver claramente. E com isso vem a disforia, que é a depressão, que é a raiva. São os sentimentos ruins que você não se vê de forma correta traz pra você. É tristeza, depressão também. E é bem difícil, mas todo dia é um processo, todo dia é um dia que a gente tem que passar por isso e tentar lembrar das coisas que você gostava em você. É um processo diário pra mim. Então eu acredito que o pontapé inicial foi o aparecimento do meu gato e também quando eu comecei a me relacionar amorosamente, que também me ajudou muito. Que desde que eu conheci a minha esposa eu nunca mais vomitei. Porque ela falou, agora você não vai vomitar mais. E desde então eu nunca mais vomitei. Lembra que eu fazia isso 4 vezes diárias. Eu comecei a tomar banho, eu comecei a me cuidar, a sair na rua e olhar. Eu lembro que eu não olhava mais pra ninguém, eu só olhava andando pro chão. E eu comecei a levantar a cabeça. Quando você não se gosta, quando você tem pensamentos suicidas, você cria situações de perigo que você quer passar inconscientemente. Eu lembro que eu atravessava a rua assim. Vou atravessar igual uma louca, não vou olhar pra você no carro. Eu me colocava em situações que eu voltava muito tarde de lugares, sem avisar pra ninguém onde eu tava. Parece que me colocando em situações que eu poderia passar por coisas ruins. E o meu autocuidado foi começar a ser perceptiva das coisas à minha volta, das situações de perigo que eu poderia correr. Eu lembro que eu parei por decisão própria de comer carne por um tempo, só pra me desintoxicar. Não comia nada, nem leite. Fazia o meu leite com coco, com amêndoa. Fiquei uns 4 meses sem comer nada animal. Não bebi, não fumei, não usei nenhum tipo de droga. E tentei um período também ficar até sem fazer sexo pra poder... Agora vem a risada da plateia inteira. Até parou de gravar aqui, ó, o celular se recusa. Eu lembro que quando eu consegui dormir uma noite toda, eu comemorei muito, porque foram 4 meses sem eu conseguir dormir direito. Fui em busca de terapias alternativas, consegui melhorar o meu laço emocional com a minha mãe, que tinha se perdido um pouco durante esse processo. Meditar, que também foi importante pra mim. Eu meditava muito, conversava comigo e com uma coisa superior a mim que respondia. Entender mais esse processo espiritual que é tão importante quanto físico e que está ali. Eu não sou muito boa em cozinhar, mas eu comecei a preparar as coisas pra mim. Em questão de suco, de fazer o meu próprio leite. E eu fiquei muito ligada à questão de alimentação dessa forma. E eu comecei a ver a alimentação também como uma arte, entendeu? Meu hobby é escrever. Eu lembro que durante esse processo, durante o processo ruim e durante o processo de melhora, eu escrevia muito. Eu tenho um blog, mas assim, eu não escrevo mais, mas eu ainda espero retomar, porque me ajudou muito. Que é Leia Quando Estiver Triste. .wordpress.com. Eu recebi muitas mensagens de meninas que se você visse também nunca iria imaginar que estava passando por aquele processo, que já vinha de processos de anos, bulímicos, anoréxicos. E eu conversei muito com meninas que também passavam por depressão e a troca foi muito boa. Eu lembro que uma vez eu participei de uma reunião em Niterói, que era uma roda de conversa também entre mulheres pretas. E cada uma estava conversando sobre as adversidades da vida. E eu lembro que quando eu comecei a contar sobre essa situação, algumas vieram me abraçar, algumas choraram. E eu utilizei o blog também como uma forma de eu vou contar algumas coisas e o número maior de atingir as pessoas para que elas entendam, para que elas vejam que elas não estão sozinhas, que elas podem sair daquilo. Porque durante o processo você acha que você não vai sair daquilo. Se vocês estiverem passando por algum problema psicológico, começando a ter sintomas depressivos,
Procurem médico, seja no SUS, seja de forma gratuita em algum tipo de programa que ajude a isso. Não fique remoendo ou você mesma tentando entender o que você está passando, porque nesses momentos de tristeza a gente não sabe, a gente não tem a total noção sobre as coisas ruins que podem acarretar se a gente ficar guardando isso para nós mesmos. Você só vai se deteriorar cada vez mais.